eu já vou pedir para você entrar no nosso Facebook, entrar no nosso Instagram e deixar ali uma pergunta a respeito desse tema, tá? Para você que está assistindo ao vivo pelo YouTube, você pode escrever nos comentários também, já está rolando ao vivo. A gente pega essa pergunta também para poder falar um pouco mais sobre isso. Se não quiser se identificar, coloca ali manda por mensagem direta, né? Naquele direct box ali do Facebook, do Instagram também. Você pode mandar por ali, fala não quero me identificar, mas aí faça a pergunta que você quiser. Falo isso porque é um assunto às vezes um pouco delicado, aliás, né? Que fala sobre o perdão e tudo mais, sobre casamento, sobre relacionamentos aí que não deram certo, filhos, trabalho e aí vai por aí fora, que tem muito pano pra manga. Ela é especialista em terapia cognitiva comportamental. Vamos chamar ela, a psicóloga Simone Matias, por gentileza. Pode entrar. Tudo bom? Pode se assentar, por favor. Vamos começar então, doutora, falando um pouquinho sobre isso. Já vou começar com uma pergunta já um pouco mais avançada, vamos dizer assim. Por que é tão difícil perdoar? Olha, é um tema bastante polêmico, Gabriel. As pessoas partem do princípio que o perdão, ele é merecimento. Então as pessoas podem acreditar que aquela pessoa mereça ou não ser perdoada. E na verdade o perdão, ele não está baseado em merecimento, mas sim em dar, né? Em ofertar. Quando a gente pega a palavra perdão, que vem de perdonare, do latim, quer dizer uma oferta. Então eu vou ofertar algo, mesmo que aquela pessoa não mereça. Olha só, coisa boa, hein, Carol? Nossa, se perdão estivesse relacionado a merecimento, né? Ninguém então mereceria nem o perdão de Deus, né? É realmente uma graça. E doutora, a pessoa que não sabe perdoar, né? Não consegue perdoar de jeito nenhum, ou liberar esse perdão, ela tem dificuldades, maiores dificuldades para se relacionar, seja com uma outra pessoa, ou seja no ambiente familiar? Ela tem mais dificuldades do que outra pessoa? Perfeito, Carol. A pessoa geralmente que tem maior dificuldade para perdoar tende a ser uma pessoa que tem mais dificuldade nas habilidades sociais. Então isso é algo que a gente costuma trabalhar bastante, né? Então o desenvolvimento do perdão, como é exercitar esta habilidade? Então é uma pessoa geralmente menos empática, com mais dificuldade de se colocar no lugar do outro, não consegue pedir desculpa, rancorosa. Então é sim uma pessoa com mais dificuldade de modo geral. Muito bom. É isso aí. Doutora, dentro de um namoro, dentro de um casamento, por exemplo, jogando um pouco para esse lado, quando o casal tá sempre trocando a tal das farpas, né? Sempre trocando fiapo ali, e um começa a falar mais que o outro, começam a faltar os perdoa, tá bom, dá beijinho no rosto, vamos seguir em frente. Aí lá na frente aquela discussãozinha, joga lá de novo alguma questão lá de trás. Quando os dois estão machucados, qual é a melhor saída? Olha, a gente fala que sim, que se a pessoa realmente perdoou, não vale ficar relembrando. Porque não tem essa de eu perdoei, mas na primeira briga que aparece eu jogo na cara do meu parceiro. Então isso não é perdoar. A gente diz que o perdão é um dos fatores de sucesso do casamento. Porque se a gente puder fazer aqui um paralelo com uma empresa, quando ela está totalmente endividada, logo mais ela vem abrir falência. E um casamento, quando ele está totalmente endividado, com muitas mágoas, ressentimentos, não tem outra saída senão o perdão. Eu tenho que liberar, né? Eu tenho que dar a esta pessoa, como eu disse, aquilo que ela não merece, mesmo que ela tenha me ofendido. A gente usa um termo também para a questão do perdão, que é como se fosse o cancelamento de uma dívida.
Então, quando a pessoa me ofende, quando o meu parceiro me insulta, ele cria comigo uma dívida moral. Não é uma dívida física, financeira, mas é uma dívida moral. E eu decido cancelar esta dívida. Então, isso é a base do casamento de sucesso. Muito bem, olha só. Carol? Vamos deixar o passado no passado, né? Isso aí. E já temos pergunta aqui na plateia. Eu tô com a Sabrina. Ela tem uma perguntinha pra fazer. É preciso perdoar para ser perdoado? Não, na verdade não. É perdoar para ser perdoado. Parece uma troca? Uma troca? Difícil, hein, Sabrina? Me pegou. Não necessariamente. Você pode perdoar o outro, isso é uma decisão sua, e não significa que vai ser uma via de mão dupla. Mas a grande questão não é se o outro libera perdão para mim, é se eu decido perdoar. Porque quando a gente perdoa, o processo do perdão é você buscar a cura interna. Você está buscando cura interna para sua alma. Então, mesmo que o outro não tenha liberado perdão para você, você pode perdoar e deve perdoar. É um processo, né? E a gente diz que é assim, não é esperar sentir para perdoar, né? Perdão não é sentimento, perdão ele é um comportamento. É uma prática racional, cognitiva. Então, eu decido perdoar. E aí, depois, vem o processo de restauração. Muito bem. Doutora, no caso, a gente identifica em outra pessoa que ela está magoada com alguém, né? Às vezes você vai conversar, você está conversando, batendo um papo com alguém, aí o fulano, aí ela já muda de tom, já muda até a expressão facial, já começa a falar mal, já começa de repente a falar daquela pessoa até com algumas palavras ali ofensivas, ou falando, denegrindo a imagem da pessoa. Você vê que tem alguma coisa. Está conversando de alguém, ela está bem, tocou no assunto daquela pessoa, falou aquele nome, a pessoa já fala, a gente percebe, identifica isso. Como ajudar alguém que está com mágoa no coração, ressentida por algo? Olha, eu acho que vale a pena ser sincero com essa pessoa, né? Dizer, explanar para essa pessoa que é perceptível, né? A mudança no comportamento, a mudança no olhar. Porque às vezes a própria pessoa que está magoada ou ofendida, ela nem se dá conta ou não quer se dar conta. É tão difícil quando nós somos magoados ou quando nós tínhamos uma expectativa sobre alguém ou sobre algum relacionamento e aquilo nos fere, que muitas vezes como um mecanismo de defesa mesmo, uma forma de não entrar em contato, a gente bloqueia aquilo. Faz que não tá vendo, né? Passa a borracha. Mas lá no fundo a ferida tá aberta. Então, se a gente percebe que a pessoa tem essa ferida aberta, né? Com muita cautela, com muita gentileza, né? Eu acho que motivar, incentivar essa pessoa a buscar a cura para isso. Eu acho que esse é um bom caminho. Muito bem, isso aí. Muito bom. E aqui o Paulo tem uma pergunta bem séria para fazer. Doutora, muitas das vezes a gente acaba perdoando a mesma pessoa várias vezes, né? E consequentemente, a gente tem aquele sentimento de não confiar mais. Por exemplo, você faz um negócio com a pessoa, ela erra. Você faz outro negócio com a pessoa, ela erra. Aí você já fica com aquele pé atrás. É errado? Qual que é a diferença? Eu tô deixando de dar perdão por não confiar? Ou eu dei o perdão, mas essa retração é normal? Como que é isso? Muito boa, né, a pergunta, é verdade. Às vezes a gente perdoa e aí a pessoa pisa na bola, acha que virou bagunça. Mas assim, se a gente pegar o Evangelho de Cristo, a gente tem que perdoar infinitamente. Quando Jesus fala 70 vezes 7, quer dizer infinitamente. Porque lembrando que eu não preciso sentir, mas é uma decisão, eu decido. O perdão não livra a pessoa das consequências. Então, eu posso perdoar, mas aquela pessoa tendo cometido algo contra mim, ela estará
claro que fadada a uma consequência. E talvez a consequência seja a nossa desconfiança. Não é isso? Uma pessoa que vem assassinar uma outra pode ter o perdão dos familiares, mas isso não livra aquela pessoa de sofrer as consequências, de cumprir e pagar pelo ato dela. Muito bem. Nós fomos às ruas novamente e a pergunta foi: você costuma perdoar facilmente? Vamos dar uma olhada e ver o que o povo respondeu. Você é uma pessoa que costuma liberar o perdão facilmente? Sim, Por quê? porque sem perdão é impossível agradar a Deus. Não, pra falar a verdade, eu não sou uma pessoa que costuma... Eu tenho essa dificuldade comigo, mas eu tento bastante liberar o perdão, porque a gente tem que amar o próximo, né? Eu acho que a gente tem que aprender a lidar com o próximo, aprender a respeitar o próximo, né? Não costumo, depende da situação, eu demoro para perdoar a pessoa, mas depende do grau também de erro e etc. Depende da situação, depende muito. Às vezes sim, às vezes não. Sim, eu não vejo por que não perdoar, mas eu não acho que porque você perdoa, você precisa conviver com aquela pessoa como se nada aconteceu. É isso aí. Essa é uma questão muito interessante que essa última jovem falou, que eu perdoei, mas eu não sou obrigado a conviver com aquela pessoa que um dia me causou mal. Isso mostra uma falta de perdão ou de fato é uma verdade? Por exemplo, num casamento, a pessoa foi traída uma ou diversas vezes e o cônjuge tomou a decisão de se separar. Ela disse: olha, não quero mais, não suporto viver com isso, mas ela libera o perdão. Dá para falar que ela liberou o perdão 100%, mesmo não querendo ficar mais junto, ou uma coisa inibe a outra, anula a outra, enfim? Olha, essa é difícil, hein? Olha, Gabriel, é assim, a pessoa, ela não necessariamente, tirando a questão conjugal, vamos pensar em outros relacionamentos. Um relacionamento de amizade, não necessariamente ela precisa continuar convivendo com aquela pessoa. Dependendo até do grau de mágoa e de ofensa que ocorreu. Né? Vamos pensar em numa agressão física. Seria muito difícil alguém continuar convivendo com o seu agressor físico. Apesar que a gente sabe que isso acontece. Mas a pessoa pode liberar sim o perdão e tomar a decisão de não continuar convivendo com essa pessoa. Agora, quando a gente fala do casamento, aí a gente vai entrar num outro âmbito. E a gente sabe qual é a visão cristã acerca do casamento. A gente casa para ficar casado, não é para separar. Agora, quando a gente pensa em traição, é um pouco mais delicado. Porque se a gente pegar, talvez, em Mateus, aí talvez você possa me ajudar um pouco melhor, existe lá uma brecha, uma pequena exceção para a questão da traição, né, que entraria na imoralidade sexual. Então, existe uma abertura que poderia dar condição, né, para o cônjuge optar em continuar ou não, mesmo tendo liberado o perdão, né? Porque passa a haver, né, como nós mencionamos aqui, um grau de desconfiança e uma quebra de aliança. Então, é algo assim que a gente precisa pôr na balança. Por outro lado, a gente sabe que talvez um casamento rompido seja muito mais doloroso do que buscar a reconstrução, ainda que tenha tido traição. A gente fala que é como, né, um exercício que a gente costuma fazer com os pacientes, enfim, gruda 2 folhas sulfites, né? E quando a gente rasga, partes de uma e de outra ficam grudadas. E assim é no casamento. Separa, ficam partes, ficam marcas. Então, essa coisa de continuar convivendo junto ou não,
na questão conjugal é um pouco relativo. Muito bem, isso aí. Existe a quebra de confiança, a quebra da aliança, né? Mas isso não isenta a pessoa de perdoar a outra parte. Como a senhora bem disse, a Bíblia ela dá essa liberação, né? Mas Jesus não fala em momento algum que traiu, então manda embora, né? A pessoa que vai pastar, não. Tem que ter esse tratamento, tem que perdoar. Aí fica de fato a critério da pessoa se ela vai querer continuar confiando. A senhora usou uma questão muito correta, que é a questão da agressão física, né? Porque eu perdoei o que ela fez, mas quem diz que ela não vai fazer de novo em um outro momento de tensão? Quem quer ficar apanhando, né? Então, aí para evitar, então, enfim, tem outras questões aí a serem analisadas, Carol. É realmente muito delicado, por isso que a gente tem que fazer tudo, né, olhando para a palavra de Deus. Bom, eu tô aqui com a Débora, né, ela tem uma pergunta, né, um pouco mais, talvez, clínica, né, para fazer para a doutora. Boa tarde. Eu queria saber se a pessoa que tem dificuldade em perdoar, se essa dificuldade dela gera algum sintoma fisiológico. Sim, com certeza sim. Hoje já existem estudos mostrando a correlação, a relação da falta de perdão com o desenvolvimento de algumas doenças. Tanto doenças de ordem emocional, como a própria depressão, como doenças mais físicas, orgânicas. Então, a hipertensão, doenças cardiovasculares. Então, o próprio câncer, né? Hoje muitos estudos falam que uma das causas aí do desenvolvimento do câncer é guardar aquela mágoa, aquele rancor. Né? Então, a falta de perdão está, sim, diretamente relacionado com o desenvolvimento de algumas doenças. Isso aí. O negócio é perdoar mesmo, liberar isso e deixar passar. Outra questão, doutora, aquela pessoa que ela toma uma decisão de não perdoar. Um amigo, alguém do trabalho, alguém distante ou alguém muito próximo. A gente vê isso muito caso em família, né? Irmãos que um caso, outro vai cada um por um canto e vão brigados e não querem saber mesmo. Eu inicialmente falei até do final do ano, agora é uma data que geralmente a gente encontra pessoas que deixamos de falar há um bom tempo por qualquer questão e aí vai encontrar, evita ou acaba sendo um pouco falso, aquela questão toda. Quem toma essa decisão? Não quero saber, a pessoa me fez mal, ela também acha que eu fiz mal, então foi uma troca realmente de males, de ofensas e ela toma essa decisão. Quais os piores problemas que ela pode acarretar ao longo da vida dela? Assim, além dessa questão do adoecimento, tanto emocional como físico, a perda de um relacionamento que poderia ser muito bom. Muitas vezes a gente fala dentro da linha cognitiva, que vem de pensamento, que as pessoas têm alguns pensamentos e algumas crenças a respeito do que é o ato de perdoar. Às vezes a pessoa tem uma ideia de que perdoar é um sinal de fraqueza. Eu não vou perdoar porque senão eu vou demonstrar fraqueza. Eu não vou perdoar porque o outro não merece, isso não é justo. Então, talvez a gente pudesse trabalhar um pouco nessas crenças para estimular essa pessoa a perdoar, mas certamente não perdoar é como se ela carregasse com ela. Ela fica ligada a essa pessoa, a esse processo. Então, o tempo todo, ela continua carregando aquilo que ofendeu, aquilo que trouxe mágoa. Vira e mexe, provavelmente, quando ela não libera perdão, ela vai lembrar com dor daquela situação que já foi passada. Então, ela perde muito. Sempre perde, né? É isso mesmo. Carol? Pois é, e as perguntas aqui não param. Agora tem o Eduardo, né, que quer fazer uma pergunta delicada para a doutora. Boa tarde. O que é mais difícil, se perdoar ou perdoar alguma pessoa? Nossa, essa é o auto-perdão. Eita. A gente fala bastante também disso. Eu acho que os dois. É tão difícil perdoar quanto perdoar a si próprio. Às vezes, a gente usa uma medida mais pesada conosco. Eu estava ouvindo um pouco do que a Elisandra disse e a gente tem uma tendência a nos criticar muito.
a nos culpar. Então, quando a gente escorrega um pouquinho, a gente se condena, fica ali, né, mastigando, a gente fala que remoendo aquela situação. E não se perdoar vai gerar o quê? Vai gerar um processo de culpa. Então, toda vez que eu não me perdoo, eu tenho por consequência a culpa. E a culpa vai acarretar aí uma série de coisas ruins no nosso físico e no nosso emocional. Então, os dois é bastante difícil, mas acho que o auto-perdão é um pouquinho mais. Muito bom. Muito bem, é isso aí. Doutora, muito obrigado pela sua participação, né? Deu uma ajuda legal, geral, pra galera aqui do palco, pra galera lá de casa também. Deixa pra gente seus contatos, por favor. Sim. O Zap 994866869. Facebook é Simone Matias Psicologia 1 e o Instagram Simatias Psicóloga. Bom, é isso. Obrigada. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Deus te abençoe. E é isso aí, galera. Queria fazer rapidamente uma reflexão com vocês a respeito desse assunto, que é um assunto muito sério, né? Já estamos aí chegando nas partes finais desse nosso programa. Eu queria que você refletisse, sim, nesse final de ano a respeito do perdão. Se tem um cara na Bíblia que tinha total direito, vamos falar assim, humanamente falando, de não perdoar, e ainda teve uma oportunidade gigantesca de se vingar do mal que fizeram para ele, foi José. José, ele foi ali muito bem criado, cresceu bem, talvez algumas coisas que ele falava ali na sua juventude chatearam os seus irmãos, que ele era o primeiro, que ele era melhor, que ele era isso, e de repente seus irmãos venderam José como escravo. Aquele ato de crueldade, contando ainda para o pai que ele tinha morrido, que ele havia aí perdido a vida e tudo mais, deixando a família inteira triste. Quando ele foi vendido como escravo, foi trabalhar na casa de uma pessoa. Naquela casa ele também foi injustiçado, acusado falsamente ali por uma mulher que disse que ele estava querendo, né, fazer alguma coisa, tocá-la, enfim, que no caso era o contrário, só que ele, por ser um escravo, não teve voz. Foi parar na cadeia. Na cadeia prometeram ajudá-lo. Disseram para ele que o carcereiro disse: olha, eu vou falar de você para o faraó, eu vou falar o que você fez e tudo mais. De repente passam-se 2 anos, aquele camarada se esquece. Até que o rei, ele tem um sonho. Ele começa a perguntar para várias pessoas quem que interpretava sonhos. E depois de 2 anos, o carcereiro se lembra de José, que estava preso naquela prisão. E ele vai até lá e fala: puxa, eu me lembro de um homem que tem esse dom, que ele é de Deus, e eu tenho a certeza que ele pode te ajudar. E naquele momento ele foi lá até a presença do faraó, interpretou o seu sonho, 7 anos de fome, 7 anos de fartura. Ele deu ali a solução para aquele rei e, enfim, tocou o barco. O rei o colocou como governador de todo o Egito e ele deu a volta por cima. Tempos depois, quando a terra passou uma época de miséria muito grande, enquanto estavam na época da fartura, José e o Egito juntaram, então os povos vinham até eles para poder se alimentar e para poder comprar comida. Quem que aparece para poder comprar? Sim, os irmãos de José. Naquele momento, eu digo sempre que ele tinha total direito, humanamente falando, de olhar e dizer: olha, vocês não merecem absolutamente nada. Ele poderia se vingar dos seus irmãos, se vingar da mulher de Potifar, podia se vingar ali de tantas pessoas que prometeram ajuda e só colocaram mais para baixo, mas a honra sempre vem de Deus. A Bíblia diz que ele viu seus irmãos, reconheceu, mas eles não reconheceram José. Jamais iriam imaginar que ele estaria ali como governador do Egito. Passado o tempo, ele chama os seus irmãos, chama para perto, mostra que é ele, e olha só a reflexão que José ele teve. Ele disse o seguinte para os seus irmãos: não foram vocês que me mandaram para cá como escravo. Deus sabia que a terra ia passar todo esse período de fome e Deus permitiu que eu fosse escravizado, que eu passasse pelo que eu passei, que eu interpretasse o sonho de Faraó e que eu estivesse aqui desse lado para ajudar vocês e ajudar a nossa família. Então a culpa não é de vocês, foi tudo um plano de Deus. E junta a família, chama pai, chama todo mundo, vem para cá que eu vou colocar vocês num lugar seguro. Deu um beijo, um abraço nos seus irmãos e ali liberou todo aquele perdão. A gente olha isso com uma forma até meio fictícia, né? Isso não acontece, é muito difícil. O mal que causaram para ele, como ele agiu dessa maneira? Cristo agir dessa forma, sabe? Estávamos falando aqui, não é fácil perdoar, até como ele disse, o último jovem que falou, o auto perdão muitas vezes não é simples, mas se você for pensar na mecânica da coisa, como eu gosto sempre de falar, às vezes é um pouco mais fácil, porque como a doutora falou,
Às vezes a gente passa a vida inteira com mágoa de uma pessoa. Só que aí você levanta com essa pessoa na cabeça. Você vai almoçar com essa pessoa. Você vai trabalhar como se ela estivesse sentada ao teu lado. Você vai tomar banho, você divide o chuveiro com ela. Você vai dormir, ela dorme do teu lado, abraçadinha com você a vida inteira. O perdão é um ato de uma vez só. Você perdoa uma vez só. E você segue em frente e vive bem a sua vida. A mágoa é trabalhosa. Você tem que alimentá-la todo dia. Todo dia você tem que sentir um pouco de raiva daquela pessoa. Todo dia você tem que alimentar o que ela fez contra você e falar mal dela, ou dentro de você criar aquela raiva. Pratique o perdão. Pelo menos uma vez, como Jesus diz, é 70 vezes 7, meu irmão, por dia. Então, como ela disse, é infinitas vezes. A gente não pode parar de perdoar. Pega aquela pessoa. Se você tem alguma coisa contra alguém que lhe fez algum mal, eu desafio você, jovem, que está aí do outro lado, ou você, quem quer que seja, que está me assistindo agora, a pegar teu celular agora, seja pelo zap, seja por ligação, e mandar uma mensagem para essa pessoa, e dizer para ela que você perdoa, e dizer que você vai deixar passar. Não é porque é fim de ano, não é porque você vai se encontrar com ela e não quer ficar sem graça, não quer que fique chato, não, é porque Jesus mandou perdoar, e você tem o amor de Cristo na tua vida. Você vai, além de liberar o perdão para a tua vida, vai liberar o perdão para aquela pessoa, e além disso vai viver as bênçãos de Deus sobre você, e uma paz espiritual muito grande, tá certo? Tá desafiado. Pegue o seu zap agora, liga para aquela pessoa, manda uma mensagem, seja o que for, diga para ela que você a perdoa em nome de Jesus, e você vai ser abençoado para a glória de Deus, tá bom?